boa tarde. Você está ouvindo a Rádio Web Filosofia. A partir de agora, a voz marcante e milenar da filosofia de Aristóteles sussurra ao seu ouvido em busca de reflexão, desta vez através de um diálogo com a psicanálise de Freud. Psicanálise e filosofia aristotélica. Entre a felicidade possível e o mal-estar provável? Moral, política e convivência humana. Sublimação e hostilidade. E por aí afora. Hoje, na Rádio Web, feita pelos alunos de filosofia da PUC-PR, PUC do Paraná, para conhecerem e debaterem conosco a questão da felicidade em Aristóteles e Freud, vocês podem se comunicar através da nossa página no Facebook, Rádio Web Filosofia, ou da página da Rádio Web PUC-PR, e enviar as suas questões. Os alunos responsáveis pelo debate entre a filosofia de Aristóteles e a psicanálise de Freud são Flávio Liberalino e Johnny Gil Melquiades. Eu sou professor de filosofia da PUC Paraná, Eduardo Ribeiro da Fonseca. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Johnny. Boa tarde. Boa tarde. Flávio, me conta uma coisa. Como você podia explicar aos nossos ouvintes as questões ligadas ao tema da felicidade, em especial sobre o que está dito na Ética Nicômaco? Diga-se de passagem que esse texto ao qual estou me referindo é um verdadeiro marco do pensamento ético grego escrito pelo filósofo Aristóteles. Nasceu na Macedônia em 384 a.C., portanto há bastante tempo. Esse filósofo foi discípulo de Platão até a morte do mestre em cerca de 348 a.C. e até hoje o trabalho dele em torno da ética é discutido. O que você teria a nos dizer a esse respeito? Então, como o senhor acabou de frisar, Aristóteles era discípulo de Platão, mas para ele o ser humano é dotado de uma única alma, não como para Platão, que eram 3 almas. Então, Aristóteles, defendendo que o ser humano é dotado de uma única alma, podendo ter várias funções ou várias faculdades. Ou seja, uma faculdade que é reprodutiva, uma faculdade sensitiva e uma faculdade que é locomotora apetitiva. Explicando melhor, a faculdade reprodutiva dessa alma é a função vital, é conservar e reproduzir a vida. E a faculdade sensitiva é responsável pelos sentidos, tato, o olfato, a audição, a visão. E a faculdade apetitiva da alma é aquela que orienta os seres vivos a evitar a dor e a buscar o prazer. Ou seja, que é a faculdade racional da alma, que é responsável pelo pensamento, pelo intelecto e pela busca da felicidade e do agir ético. Então é aí que a coisa se encaixa com o tema da felicidade. Isso aí, justamente nessa parte da alma racional, que não é uma alma dividida em 3, uma única alma, que tem várias funções, e uma das principais é essa busca pela felicidade e dentro de um agir ético. Então a gente tem que lembrar também que o termo alma em grego é psique, que tem muito mais relação, no caso de Aristóteles, com aquilo que a gente entende hoje como um psiquismo de fundo orgânico, mais ou menos como existe, por exemplo, para a própria psicanálise. Concorda? Sim, o Platão, de certa forma, adiantou questões e Aristóteles pegou no mesmo viés, mas com uma perspectiva diferente e que vem ao longo da história da filosofia até o Freud, até o Nietzsche. Porque a questão básica é que ele não acredita, por exemplo, como Platão, que essa alma existiria fora do corpo. Isso, uma alma que não é transcendente, uma alma que faz parte do cotidiano. Imanente. Isso. Então, a alma, portanto, tendo uma parte racional, uma parte apetitiva, uma parte que é ligada à reprodução, então, a alma racional, que uma parte privada e uma parte privada da razão, ela corresponde a outras 3 faculdades, sendo o humano um ser racional. Aristóteles entende que a sua função é a vida ativa segundo a faculdade racional da alma. Ou seja, nesse sentido, o bem só pode ser uma atividade da alma em consonância com a virtude. Ou seja, aquela pessoa que faz o bem, agindo com prudência, que tem capacidade de refletir, de deliberar com critérios
de escolha de suas ações, ou seja, de um modo autônomo, que vai ter uma capacidade de submeter suas escolhas e ações a regras e normas que sejam refletidas, que sejam coerentes, que sejam dentro de uma medida ética, um justo meio para alcançar a felicidade. Ou seja, nesse caso, os extremos seriam problemáticos para Aristóteles, você ficar na falta ou no excesso. isso, você sempre vai ser impelido a buscar sempre prazer em demasia, por exemplo. Ou por uma questão de depressão, por exemplo, a ficar num estado de demência, de tristeza. E para ele isso não é bom, nem o excesso e nem a falta. Então tem que se equilibrar, buscar um justo meio dentro das coisas que são boas, dentro das coisas que são justas, que são éticas, para que o ser humano possa seguir a vida sempre nesse meio termo. Porque também não dá para você ficar estático no meio termo sempre. Sempre vai poder buscar excessos ou não. Isso envolve a questão da vida social, porque como todas as pessoas precisam, nesse caso, ser felizes, não é possível você ser feliz sozinho, por essa lógica, então todos vão buscando uma justa medida, vão se adequar uns aos outros. Agora, isso nos leva a pensar, né, com o Johnny, a questão do mal-estar na cultura, mal-estar na civilização. Por quê? Em termos lógicos, porque Aristóteles é um sujeito muito lógico, seria realmente bom que a gente encontrasse um justo meio para as coisas. Mas Freud aponta para outro tipo de questão, outro tipo de problema, que é, por exemplo, a nossa incapacidade de chegar a isso, né? A impossibilidade. Daí eu queria que o Johnny comentasse um pouquinho para a gente sobre essa questão, especialmente no texto do Freud, o mal-estar na civilização. Sim. Boa tarde novamente, professor. Boa tarde, Flávio. Bom, para começar, Freud ele não escreveu especificamente sobre a felicidade, né? Mas ele trata muito bem dela na obra do mal-estar na civilização. Primeiramente, Freud vai conceituar a felicidade, que felicidade para Freud, né, nada mais é do que evitar o desprazer e buscar o prazer. Certo? Após esse estudo, Freud ele vai afirmar que a felicidade ela é inalcançável para o ser humano, pelo menos aqui nesse mundo. Por quê? Porque Freud vai dizer que a felicidade plena, a felicidade linear, ela só vem com o estado de tensão zero, ou o estado zero de fugiu o termo. De ansiedade. Quando ansiedade, você reduz a tensão psíquica próximo de zero, né? Isso, fica relaxado. Isso. E ele vai dizer que esse termo, que essa tensão zero, você só vai alcançar mediante a morte. Então, a partir do momento que você só vai alcançar, se a felicidade depende da tensão zero e a tensão zero depende da morte, ela é inalcançável nesse mundo. Mas Freud também vai dizer que existe um tipo de felicidade que é alcançável aqui, sim, que é a felicidade momentânea, que vai descender de um alto grau de êxtase, mas vai ser de um momento de intensidade. Episódico. É muito intenso, mas ele vem após um grande esforço. Por exemplo, o cara que treina o ano todo e ganha aquela medalha no final do ano. Então, esse momento, Freud vai dizer que é possível. Esse pequeno momento, mas com êxtase de felicidade. Aí Freud também vai colocar que nesse mundo é mais provável, é mais fácil você sentir a infelicidade do que a felicidade. E para isso ele vai dar 3 argumentos. Que o primeiro vai ser o corpo, que o corpo não deixa você ser feliz. Por exemplo, você pode estar bem hoje e amanhã descobrir que você tem um câncer ou algo assim, seu corpo está se acabando, isso te traz uma certa infelicidade, isso te traz um estado de tensão. O segundo argumento que Freud usa é o mundo,
que você não tem controle sobre as ações do mundo. Então, você pode estar na sua casa hoje, vem uma chuva, você perde tudo, isso te traz a infelicidade. E por terceiro, ele vai dizer que o relacionamento com as outras pessoas também vai te trazer um estado de tensão, vai te trazer a infelicidade, porque você pode ser traído, você pode esperar algo de uma pessoa e não receber isso dela. Então ele conceitua isso como... Então nossos desejos são muito mais insatisfeitos do que satisfeitos. E isso vai nos causar a infelicidade muito mais do que a felicidade. Né? Eu gostaria de acrescentar que nessa pesquisa, após muito... pesquisei sobre vários autores, eu cheguei em um que não por eles... É o Allan Kardec, né? Onde ele escreveu... o livro que tende para o espiritismo, né? Que é o livro dos espíritos. E esse livro ele trata desse assunto muito filosoficamente. E ele vai de encontro com o Freud. Ele usa a mesma teoria que Freud usa. Ele diz que a felicidade é mais fácil também nesse mundo. Né? Só que no final... Se diz fora desse mundo. A Esse mundo dos espíritos, no caso. Então, ele também vai dizer que aqui a infelicidade é maior, entende? E que nós só alcançamos a felicidade também por esse pequeno espaço de tempo. Só que no final, ele dá uma solução, ou talvez uma solução para esse nosso problema, que eu gostaria de citar a frase, né, que seria... ele diz assim, com relação à vida material, é a posse do necessário que nos causaria a felicidade. Podemos usar o meio termo do Aristóteles, né? E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro que nos tira aquela tensão, essa coisa que nós sentimos durante toda a nossa vida. É interessante o Johnny comentar a respeito disso, porque nos lembra a questão do Aristóteles com Platão. A crença do Platão, né, de que existe um outro mundo, né, o mundo das ideias. Né? E curiosamente Aristóteles teria algo a dizer sobre isso, né? Então Aristóteles ele tem muito a dizer sobre isso, mas por vezes eu chego a pensar que a felicidade para ele é um pouco elitista. Por exemplo, quando ele fala das virtudes intelectuais, que são um meio de nós buscarmos a felicidade, que seria se aproveitar do ócio, se aproveitar do tempo vazio para buscarmos momentos de lazer, momentos de partilha, momentos de crescimento pessoal e se aproximar assim da felicidade, e afastando-se dos perigos, dos problemas, dos males, para atingir a felicidade sempre nesse meio termo. Mas não é todo mundo que tem tempo para ficar fazendo esporte, fazendo lazer, para ficar fazendo atividades com a família, para ficar ou simplesmente curtindo o ócio, digamos. Não é todo mundo que pode. Então, uma felicidade seria um pouco elitista, no meu ponto de vista. Então, Aristóteles fala justamente de duas virtudes, que são as virtudes práticas, ou virtudes morais, né? E as virtudes intelectuais, ou as virtudes racionais, que são caminhos, que são direcionamentos para esse meio termo, que seria a felicidade. A felicidade como um equilíbrio, um justo meio entre as coisas do cotidiano, da vida, já que Platão não Aristóteles, aliás, não segue a linha platônica de mundo suprassensível e de mundo sensível. Aristóteles é mais do cotidiano, uma relação de pessoa para pessoa, do meio político mesmo. Então estaria vedada essa perspectiva de esperança para uma vida futura. Para ele sim, essa esperança de uma felicidade lá na também, frente não é viável, não é interessante você sacrificar o seu momento aqui para ser feliz mais adiante. Mas é interessante, né, que a gente vira e mexe, a gente acaba caindo no platonismo, né? Digamos assim, essa teoria, essa possibilidade, esse desejo também do ser humano de ter uma outra vida, uma vida que justificasse essa, né? Queria registrar que nós estamos aqui no estúdio também, na companhia de outros alunos da filosofia. Queria que vocês dessem um oi aqui para os nossos ouvintes. Dê um oi coletivo. Oi.
Daí eu queria perguntar para vocês, mediante isso que a gente está conversando, o que vocês, né, qual a curiosidade, o que vocês gostariam de observar? Como é que está a situação? Vocês estão, o apavoramento diante do microfone, diante de uma câmera, né? Mas não suscitou em vocês nenhum questionamento essa... Diga, Thiago, que você está concordando com tudo. Aqui o nosso aluno, o Thiago, vai dizer alguma coisa aqui pra gente. Tudo bem, Thiago? Bom, tudo bem. Boa tarde, professor. Boa tarde. Fui pego de surpresa. Mas assim, se não for na tratamento de choque, provavelmente nenhum de vocês levantaria a voz aqui dentro. É, né? Verdade. Então, vou fazer uma pergunta, assim, para continuar o debate, então. Eu queria saber, assim, exatamente em relação àquilo que o Flávio já veio dizendo, em que medida essa felicidade, ela teria, a felicidade tanto do ponto de vista aristotélico, enquanto uma finalidade que deve ser alcançada, ou do ponto de vista freudiano, como esse cessamento, de certa forma, da tensão psíquica, que, de certa forma, é muito mínima em relação a todo o sofrimento, em que medida isso pode ser, assim, transposto para o cotidiano da vida, para o dia a dia, para as nossas relações interpessoais, com as coisas, com o mundo e com aquilo que faz parte da nossa vida cotidiana, por exemplo, as relações familiares, as relações com a política, etc. Em alguma medida assim, bem rápida. É interessante, eu até gostaria de falar, porque na verdade eu venho, até nós estávamos conversando num grupo de estudos agora há pouco, a respeito desse tema, que é a questão das possibilidades de satisfação, né? Ou você se satisfaz de um modo direto, ou seja, você obtém exatamente aquilo que você quer, né? À medida que você tem um alvo, você consegue identificar um alvo, você vai lá e se realiza naquilo plenamente, o que é uma coisa bem difícil, porque a tendência é que haja muito mais restrição do que satisfação, ou você desvia, né? Você tem uma satisfação defletida no campo do sintoma psíquico, ou seja, você passa ao invés de se satisfazer diretamente nas coisas, você passa a ter uma satisfação sintomática, uma satisfação baseada, muitas vezes até mesmo no próprio sofrimento, né? E tem também a possibilidade de você sublimar os teus modos de satisfação, no sentido de você obter alvos que não sejam sintomáticos, mas que sejam possibilitadores de satisfação também, mas não necessariamente uma satisfação tão direta como seria você obter as coisas exatamente como você as quer. E também uma das fontes de satisfação humanas, que são uma satisfação que é, vamos dizer assim, privilegiada, seria no campo da arte, que é uma coisa que é acessível a todos nós. De alguma maneira, a pessoa que contempla o objeto artístico ou que é capaz de criação, também ela tem um grau de satisfação elevado e não necessariamente com alguma coisa que ofereça restrição a ela. Então, essa alegria, essa possibilidade do júbilo, da satisfação, da felicidade, ela vem com muito mais facilidade. E tem a questão que eu gostaria de comentar com o Flávio também, a questão da catarse aristotélica, né? Que já na Grécia, o Aristóteles já percebia que essa vivência do afeto fora da situação direta da vida, por exemplo, quando você presencia uma cena amorosa, um assassinato no palco, as nossas emoções vivenciam aquilo como se fossem coisas reais, não necessariamente são reais, ou não necessariamente são irreais também, porque estão acontecendo no palco, mas não é aquela satisfação direta. No entanto, a gente chora, né, comovidos por exemplo, com o suicídio do Romeu e Julieta, né, aquela situação, enfim, que acontece com eles, ou com uma situação de assassinato, a gente se apavora, como se aquilo fosse real. Então a gente tem a vivência, né, dentro o próprio Aristóteles já antecipou isso. Sim, e justamente sobre essa questão que o Thiago trouxe para a gente, sobre como possibilitar essa felicidade, esse bem-estar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações políticas, nas relações do próprio cotidiano mesmo. Então, Aristóteles, quando ele fala assim da
virtudes morais, das virtudes práticas, das virtudes intelectuais, são coisas que é para o dia a dia. Você ter uma vida virtuosa, uma vida feliz, como uma coisa como consequência da outra. Mas a vida não é assim tão branda. Tem coisas que nos afetam, além de você ter uma vida altamente justa, uma vida virtuosa, e uma vida que seja racional, que seja autônoma, que seja coerente, há coisas do exterior também que nos afetam. Então, por isso que no início eu falei, é um guia para a felicidade um pouco elitista, porque além das coisas exteriores, também como Freud fala, né, as coisas exteriores nos afetam. Por mais que a gente esteja em paz, coisas podem nos perturbar, coisas podem acontecer que a gente não vai ter um controle. Então, é uma questão que também fica assim para mim, que eu gostaria de perguntar para ele, tipo, mas como que a gente vai fazer isso a vida toda, em todos os lugares, e nos dias de hoje principalmente? Porque a felicidade importa para nós agora. E qual seria, na tua opinião, Johnny, quando você ouve o Flávio falar isso, quando ele fala nos dias de hoje, o que você acha que o Flávio está querendo dizer com isso? O que ele está caracterizando? Qual que é a dificuldade dos dias de hoje? Porque, só para situar, a nossa intenção com o Rádio Web Filosofia é trazer as coisas justamente para a nossa contemporaneidade, né? Mostrar, por exemplo, a atualidade do pensamento do Aristóteles, do Platão, porque as reflexões filosóficas, elas são reflexões atemporais, né? Que elas atravessam as épocas e permanecem vivas em grande medida. O que você acha? O que você acha que tem de particular na nossa atualidade que torna difícil? Eu creio que quando nós trazemos isso para os dias de hoje, nós deparamos com uma coisa que nós não conseguimos alcançar, que é o tempo ósseo, né? Nós não temos hoje praticamente nada de tempo ósseo. Estamos sempre na correria do capitalismo, daquela coisa de você querer ter, e usamos todo o nosso tempo para buscar coisas, então para comprar, para trabalhar, você usa, igual a gente está fazendo esse trabalho aqui hoje, são 3h30. Quem pode parar para escutar o nosso programa, sendo que a maioria das pessoas, esse horário está no trabalho, Então, esse tempo ósseo, eu acho que é a principal questão, a principal dificuldade para trazer uma certa felicidade para nós nos dias de hoje. Interessante, porque realmente uma das promessas que a tecnologia nos fez, né, nos anos 60, por exemplo, se achava isso, que futuramente, quando nós tivermos uma grande tecnologia e tudo mais, vai sobrar mais tempo para nós nos dedicarmos às questões espirituais, intelectuais, afetivas, à arte, porque as máquinas trabalharão por nós. Na verdade, o que aconteceu foi uma coisa diametralmente oposta. As máquinas tornaram possível que todas as confusões da vida, todas as dificuldades nos alcançassem onde quer que nós estivéssemos. Você está escalando o Himalaia, né, o Anhangava, para sermos mais aqui próximos em Curitiba, né? De repente toca o celular, se tiver uma torre de transmissão, daí é o patrão dizendo, onde é que você deixou aquela pasta? Né? Mas eu saí de férias, não interessa, eu até alcancei, porque eu tenho até o número do celular. Né? Então, essas são, efetivamente, eu acho que foi muito bem pontuado. O que você acha, Flávio, dessa colocação dele? Ele tocou no ponto que você estava pensando? Sim, justamente. A questão do ócio também, para o Aristóteles, também é um entrave para a felicidade. Porque a contemplação da arte, por exemplo, a busca pelo conhecimento, simplesmente por conhecimento, simplesmente para aprendermos uma coisa nova, é uma coisa que necessita de tempo, que necessita de ociosidade mesmo. Não é tipo reservar um tempo para fazer uma coisa. É fazer uma coisa porque tem um tempo livre ali no seu dia. Então, também, Aristóteles, com certeza, as pessoas tinham na época dele mais tempo. Mas não tinham o modelo de vida que a gente tem. Então, eles tinham tempo para contemplar a arte, tinham o mesmo interesse que a gente. Mas hoje, a gente também tenta contemplar a arte. Mas eu mesmo, por exemplo, gosto tanto de música, mas às vezes eu escuto enquanto estudo ou enquanto estou trabalhando. Não paro para escutar música. Então tem uma certa conciliação, né, entre esses opostos também na medida do possível. Sim. Então você trabalha com digamos assim, com a questão do sofrimento para tornar
digamos assim, para reverter um pouco disso, já que o sofrimento nos alcança, em uma felicidade possível também. Ao ouvir vocês, eu me lembrei também do Schopenhauer, né, do Arthur Schopenhauer, porque ele e também o Nietzsche, eles comentam bastante a respeito dessa questão que hoje em dia se diz, né, ócio criativo, porque quem não tem tempo para reflexão, na verdade, acaba não conseguindo produzir um conhecimento filosófico apropriado, né? Você tem que ter o tempo, literalmente, para relaxar a mente, deixar que as questões dentro de você se respondam. Então, se você está mediado pelo tempo da sociedade, pelo tempo cronológico, pelo tempo da exigência da vida, o que acaba acontecendo com você? Você acaba não tendo aquele nível de reflexão que seria apropriado à condição do próprio filósofo. Então, acaba que você fica empanturrado de pensamentos de segunda mão, coisas absorvidas de outros, clichês, lugares comuns, e a experiência filosófica propriamente dita, que seria a experiência do espanto diante da vida, acaba tendo muito pouco espaço. E isso também, eu acho que explicaria um pouco da superficialidade da sociedade, da dificuldade que as pessoas têm. É uma dificuldade mesmo, não é só que elas sejam superficiais, mas é uma dificuldade de conviverem umas com as outras, ou de se dedicarem às coisas de um modo mais profundo. Eu gostaria de ver aqui algumas questões que nós temos por escrito, porque nem todo mundo tem o conforto para falar, né? A Ellen, né, está trazendo a seguinte questão. Ela gostaria de saber se é possível fazer uma relação entre a felicidade instantânea do consumo e a filosofia de Freud e Aristóteles. Bom, vai bem nesse campo que a gente estava conversando aqui com o Johnny e com o Flávio, né? O instantâneo, ele é plausível de um ponto de vista, muitas vezes, de uma certa ilusão de felicidade. É como se você substituísse aquilo que seria realmente satisfatório por um objeto que se coloca no lugar daquilo, um objeto fácil e acessível, que você pode comprar. Muitas pessoas dizem assim, né? Quando eu fico triste, eu vou para o shopping e compro um monte de coisa e já fico feliz na hora. Né? Felicidade instantânea. Drogas também. Né? Álcool, cigarro. Então é o seguinte, né? Eu estou triste, eu pego uma pílula cor-de-rosa qualquer, de qualquer natureza. Né? O que você acha disso, Johnny? Parece que você está prestes a falar alguma coisa. Com certeza, né? Tem gente que diz que essa coisa da felicidade material, de você adquirir alguma coisa, não te traz felicidade. Mas acaba sendo uma mentira, porque na nossa cultura, quando nós compramos um carro novo, querendo ou não, a nossa felicidade está ali naquele momento e dura por alguns dias. Então, com certeza, a felicidade dessas pequenas coisas é adquirível no modo material, quando você compra algo, quando você adquire algo. Então, com certeza está relacionado. Mesmo sendo uma felicidade que acaba sendo uma mentira depois, né? Porque a partir do momento que você tem tudo o que você quer, a felicidade passa e você volta ao seu estado, ao mesmo estado que você está. Nossa, o André quer falar alguma coisa? Nosso aluno de filosofia também. Então, boa tarde, pessoal. É uma pergunta bem pontual, assim. Eu, pelo menos, eu vejo a felicidade como um ideal, um projeto a ser alcançado. E esse projeto é uma direção que nunca é alcançado, né? Nós sempre estamos buscando coisas e momentos e projetos novos que nos façam felizes. Não seria mais fácil falar de momentos alegres em vez de felicidade? No caso, assim, a felicidade, se eu busco a felicidade num casal ou num objeto, ele tem um tempo útil, né? Então, será que não foi um momento alegre? E como é essa relação da felicidade como sendo algo eterno, algo que eu tenho que buscar para conseguir ter um momento de paz e plenitude na vida? Mais ou menos isso, assim, pontuar um pouco a felicidade e a alegria, se tem relação, não tem, como que é? Isso é muito freudiano, né? Quer dizer, a possibilidade da felicidade como algo razoável, dentro de uma razoabilidade. E também se relaciona um pouco com Aristóteles exatamente nesse sentido. Então você ter momentos alegres dentro de uma certa
digamos, estrutura de vida, onde você tem que se esforçar também para obter alguma coisa, fazer escolhas, saber que toda escolha é a escolha de uma perda também, né, e que você vai ter que abrir mão de alguma coisa para obter outra, e que o grau de felicidade é relativo ao esforço que você tem para obter as coisas, realmente você vive muito mais nessa existência. Né? Enquanto as tendências platônicas, ou como aquele modelo de felicidade, né? Que não é uma questão de criticar. Até eu gostaria de emendar aqui duas perguntas que foram colocadas por escrito, pelo Ederton e pelo Emanuel, que tem relação direta com isso, com essa questão, né, da religiosidade. Porque não se trata de negar a questão da religiosidade ou qualquer coisa do gênero. O Ederton pergunta assim, no caso de uma pessoa que pensa em uma felicidade no sentido platônico, uma questão imanente, como nós já sabemos, como Aristóteles e Freud são pensadores que veem a felicidade de acordo com uma visão empírica, qual a resposta para uma pessoa que acredita numa visão ontológica da felicidade? E o Emmanuel completa assim, o colega citou Allan Kardec, mas Freud põe põe de lado a questão transcendental. Como ficariam daí as religiões? Eles as condenam? Na verdade é ocioso, né, trabalhar com essa questão. Apenas são pontos de vista diferentes e que não, por exemplo, de um ponto de vista clínico, não faz sentido você pedir para as pessoas abandonarem as suas crenças, os seus modos de viver em prol de outra coisa, porque você não sabe se você tem algo melhor para oferecer para elas realmente. Né? Então são só modos de enxergar que a própria pessoa tem que se responsabilizar por aquilo em que ela acredita e saber como encaixar isso na sua própria vida e na existência coletiva também. Por outro lado, não impondo também as suas crenças aos outros, né? Que é uma questão de justa medida aristotélica. O que vocês acham disso? Já que eu falei justa medida, eu vou passar para o Flávio. Então, acho que na perspectiva de Aristóteles, seria uma questão de você usar a sua liberdade, usar a sua autonomia, e ser prudente, e ser, além de ser autônomo e prudente, você saber o que você vai fazer no seu dia a dia com o seu, por exemplo, a felicidade, como não lembro quem perguntou, sobre objeto de consumo, por exemplo, a felicidade imediata. Não felicidade, mas momentos de prazer, momentos de felicidade. Então, por Aristóteles, eu entendo assim, que para você alcançar um momento de felicidade, você não vai, por exemplo, você vai pensar direito, você vai pensar de modo prudente o que você vai fazer com o seu dinheiro e com aquele objeto. Você também vai usar o seu tempo. Então você tem que ser prudente, tem que usar esse justo meio para você saber exatamente o que você vai fazer com o seu tempo e com esse objeto de prazer, ou com o dinheiro, por exemplo. Porque não é simplesmente pegar o meu tempo, meu dinheiro, e dar uma festa e pronto, foi um dia feliz. Dentro da festa também vai ter momentos que tem que ser adequado ao justo meio. Porque não vai existir um momento de felicidade único e pronto, acabou. Eu tenho que me conservar para continuar a vida. As possibilidades futuras. Sim. E isso permite que o Johnny faça um comentário também, né? Porque ele falou a respeito dessa questão da felicidade projetada para o futuro, né? É porque tem o projeto para o futuro dentro da sua própria vida e também tem as possibilidades, né? Que essa felicidade também ela é colocada num futuro além da vida, né? Quer dizer, tem essas duas vertentes possíveis, né? Sim, e eu creio que para a felicidade, esse futuro, como diz ali, a fé é no futuro. A fé no futuro, ela é uma forma de você conseguir alcançar a sua felicidade, mas como uma forma de menos tensão. Porque quando você crê que você vai para uma outra vida, ou que daqui a algum tempo a sua vida vai ser melhor, naquele momento o seu estado de tensão, ele diminui. Tende a reduzir. Então, por mais que possa ser considerado como uma coisa imaginária ou fantasiosa. Ou até... né? Mas quantas coisas o são e a gente não sabe que são também, né? Por aí até temos que dar um desconto, né?
Então, gente, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Eu considerei assim, uma conversa extremamente agradável, né? Quero agradecer a todos que trouxeram uma contribuição e dizer que nós temos uma série de programas que nós estamos projetando para o futuro, inclusive alguns deles baseados em entrevistas. Nós vamos trazer também em algumas situações pessoas para tocar aqui ao vivo, né? Esse é só um programa inaugural, e como tudo que é inaugural, a gente tem que colocar o projeto em movimento, colocar, enfim, aquilo para acontecer, né? Como tenho dito com frequência, é a primeira pedalada da bicicleta que é a mais difícil. Depois que a coisa entra em movimento, a tendência é a gente relaxar, fazer a coisa de um jeito mais feliz, curiosamente. Tem mais tensão quando a gente não domina um meio que a gente está utilizando, mas a reflexão aqui foi muito agradável, eu até me surpreendi bastante com a densidade da coisa, e eu queria convidar a todos que estão ouvindo a continuar nos acompanhando, né? Sempre pelo Facebook a gente vai estar divulgando, através do boca a boca também. Espero que vocês tenham gostado, né? E agradecer aos alunos que estiveram aqui no estúdio presentes, e dizer que futuramente também, nas próximas semanas, nós vamos trabalhar aqui com o professor Wilson Mask, perguntando a ele a respeito de questões ligadas, não mais à felicidade, mas a esses aspectos mais destrutivos do ser humano, configurados em torno do tema da guerra, especialmente as guerras mundiais que ocorreram no século XX, a primeira e a segunda, e os conflitos étnicos e religiosos que a gente vem assistindo, né? Todos esses movimentos ligando economia, guerra, estratégia das nações, e vamos então abordar isso do ponto de vista então da filosofia política. Então, eu queria convidar todos que estão presentes, seja aqui no estúdio, seja nos ouvindo, a participarem desse programa também, e dos outros temas, sempre ligados, sempre procurando fazer uma ponte para a nossa experiência contemporânea. Agradecer então a você, Flávio, muito obrigado, foi uma boa experiência aqui hoje. Sim, uma ótima experiência, um momento muito bacana de aprendizado, de crescimento, e também já conhecendo novos colegas que ainda não conhecia do curso, e também indo familiarizando com um novo modelo de estudo, um novo meio, para a gente ir tendo contato com novos autores, novos temas, e semana que vem estaremos aqui. E você, Johnny, qual foi a tua experiência aqui agora? Foi uma experiência ótima, né? Um pouco de nervosismo em função de toda essa questão, né? Enfim, mas estamos aí, né? Vamos indo junto. Então, muito obrigado a todos. A gente está encerrando a nossa transmissão e, de novo, convidando para uma próxima vez. Um abraço a todos e boa tarde, bom final de tarde para todos, o mais feliz que seja possível. Né? Muita alegria para todo mundo. Um abraço a todos e tchau.